Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador e professor de teatro e hoje vamos para mais um Jogos Teatrais. O primeiro jogo teatral para você fazer em casa, que você vai precisar apenas de duas pessoas, né? O jogo do espelho. Como que funciona? É uma brincadeira, né? Um jogo assim que é bem fácil e simples e que todo mundo já deve ter feito até na escola, que consiste em ter duas pessoas, uma de frente para outra, e a gente precisa que então você pode combinar quem começa ou quem vai depois, e aí então você vai, ou você pode fazer, né, que daí fica um pouco mais difícil, dos dois tentarem fazer simultaneamente, que é o quê? Fazer um movimento espelhado. Se um ergue o braço direito, o outro não ergue necessariamente o braço direito, vai erguer o esquerdo, porque vão estar um de frente pro outro, né? Então, por aí vai, todos os movimentos que vocês puderem fazer, explorar, vão fazendo de forma espelhada. Isso é um jogo que serve um tanto para entrosamento de grupo, para gastar um pouco de energia, esquentar, e também para começar a explorar algumas possibilidades da expressão corporal, facial, enfim. Por quê? Porque esse é o princípio do jogo, que é a parte do espelho, né? E de fazer os movimentos espelhados, mas aí você começa a trabalhar com níveis, que níveis aqui eu quero dizer altura praticamente, tá? Que você vai trabalhar com os movimentos espelhados. Ah, beleza, já conseguiu fazer e deu certo fazer os movimentos espelhados. Agora começa então a variar níveis, ou seja, indo para o nível mais baixo, estando numa altura, né, abaixo assim do umbigo dos dois, mais ou menos, ou então uma altura que é a média do que você já anda, ou então um nível mais alto, assim, você tentando se esticar. Você pode ir variando desde desse máximo até o lá no chão rastejando. Como que você consegue, as duas pessoas que estão ali fazendo o jogo de espelho, conseguirem acompanhar nas mesmas alturas aí todos os movimentos, ou você pode também acabar variando as velocidades, que aí você faz um movimento um pouco mais lento ou faz um pouco mais rápido e o outro tenta acompanhar esse movimento o tempo inteiro. Outro jogo, outra brincadeira que tem assim um fundamento teatral bem interessante para você fazer em casa com as crianças ou nas aulas aí, que você pode aproveitar, e você só precisa de ter pelo menos duas pessoas para o jogo começar a ficar legal ali, ou então você pode ter mais pessoas tranquilamente, é da mímica. Mas o que acontece? Todo mundo já conhece aquela brincadeira de mímica, né, tradicional, assim, de você pegar uma palavra e tentar fazer uma mímica pro outro adivinhar qual é a palavra. Ou você pegar um tema e, né, fazer essa competição de mímica. Isso já é clássico e isso é útil nesse momento pra gente também aprimorar esse entrosamento, assim, né, essa ligação de grupo, e também para você esquentar ali um pouco mais, assim, a criatividade já está disponível para improviso, e também ele acaba sendo útil para você perceber melhor como que você está se comunicando através do seu corpo e da sua expressão facial e não necessariamente das suas palavras, né? Então acaba sendo um jogo para fazer abrir um pouco a cabeça para um outro lado da comunicação das pessoas. Então, digamos que você esteja você e a criança ali, você pode começar combinando o jogo tradicional. Ah, agora palavras. Então, um tem que tentar adivinhar a palavra que o outro vai mostrar de mímica. Aí você passa para temas, que vai provavelmente ficar um pouco mais difícil aí, né? Ah, agora vão ser filmes, desenhos animados, sei lá. E aí você vai, né, ficando um desafio um pouquinho mais elevado. Pra daí então, propriamente dito, a gente chegar na parte mais teatral da coisa, que aí pego a inspiração, né, a partir dos jogos propostos da Viola Spolin, que você vai pegar e nesse momento combinar então o que, quem ou onde. Como assim? Digamos que você comece do que eu já usei com crianças às vezes assim para inicializar,
que basicamente você tem que mostrar uma ação. Então, digamos, o que você tem que mostrar, então você vai fazer uma atividade, fazer uma ação, e o outro tem que adivinhar o que você está fazendo. O principal é adivinhar a ação. Se eu tô fazendo, sei lá, tô cortando alguma coisa, eu tô fazendo um gesto, uma mímica que a pessoa vai tentar adivinhar que é cortando. Ou digamos eu esteja nadando. Tudo que for verbo, né, for ação, entra ali no jogo, que é uma das coisas fundamentais para você fazer improvisos, é você ter uma consciência do que você está fazendo, qual o objetivo daquilo que está fazendo, ou qual é a ação principal, enfim. Então, outra possibilidade, né, dentro desse mesmo jogo é você fazer a mímica, o improviso ali da mímica, a partir de onde você está. Você tentar fazer alguma coisa com o seu corpo, alguma mímica, que mostre se você está no chuveiro, se você está na praia. E por último, então, também tem um que eu considero que é até mais difícil, é quem você é. Digamos, se você coloca que é um personagem, que vai ser daí, digamos, um personagem específico, ou a pessoa está demonstrando algum tipo de cargo político, de profissão. Quem é essa pessoa, essa personagem que a outra está representando ali através dessa mímica? Um outro jogo que é bacana para entrar para essa lista de hoje, que tem a ver também com a expressão corporal, a expressão facial e a comunicação e ampliar isso, é o jogo de gromelô, de conversar em gromelô. Tem outros nomes também para isso, mas basicamente é o quê? Você é outra pessoa, né? Aí é um jogo que é mais legal de ser inicialmente em dois também, que vocês vão combinar um idioma aí, ou vão simplesmente inventar na hora, que esse vai ser o gromelô. Você tem que falar num idioma inventado, que não pode ter muito, né, uma conexão muito fácil ali, e aí vocês têm que tentar meio que se comunicar, tentar se entender, mesmo que mais ou menos. Então vai acabar passando muito mais pro corporal, pro tom da voz, pro jeito que o rosto faz, para você tentar então manter essa comunicação. E aí o inicial bacana é você apenas ter uma conversa banal, assim, perguntar como tá, o que estão fazendo, o que tem feito, enfim. E aí tudo nesse idioma inventado. E aí então você pode passar para, digamos, contar uma história completa para outra pessoa, e aí pode também de repente vender um produto. O jogo ele pode variar para essas direções, e aí você, né, pode inventar também alguma outra opção. Mas quando você faz alguém vender um produto para outra, todo em gromelô, fica muito divertido, porque a pessoa tem que, né, ela tem que tentar convencer o outro de alguma forma que não seja necessariamente através de raciocínio muito lógico só das palavras. Então tem que ser uma coisa da postura, do tom de voz, de apontar, mostrar alguma coisa, tentar mostrar com a mão, com o corpo, o que aquilo ali complementa o jeito de falar, né? E contar uma história também tem essas pormenores, que é você tentar se comunicar e explorar a criatividade, e tudo de improviso, é claro. Você não vai ter essa super história elaborada já em outro idioma inventado nessa hora, assim. Então, por isso também que funciona. Porque, claro, né, se fosse para contar uma outra história que você já conhece em português, ia ficar mais fácil daí, né? Não ia ser um improviso, que seria um jogo interessante também pra gente fazer teatralmente ali, para explorar e estimular as capacidades de comunicação da gente, né? Agora então, mais um jogo para vocês aqui que é bem interessante, tem a ver com improviso e com, né, você se comunicar melhor aí com o grupo também, mas principalmente com o improviso e pensar meio rápido, que é o jogo de você contar uma história com um objeto surpresa. Aí você precisa que tenha também pelo menos duas pessoas, mas se tiver mais até pode ser mais interessante, porque você ter mais plateia pode ser mais interessante também. O que é basicamente o jogo? Uma pessoa fica de costas ou de olho fechado, enfim, e a outra vai lá e põe algum objeto sem ter combinado nada antes. Põe o objeto na frente, assim. E a pessoa que estava vendada ou de costas, ela então olha para o objeto, né? Ela tira a venda ou
vira de frente, e ela, a partir do momento que ela olhar aquele objeto, ela tem que contar alguma história em que ou remeta aquele objeto, ou aquele objeto tenha a ver com a história, esteja dentro da história, quer dizer, mas que tem que ter uma ligação ali da história e o objeto. E a pessoa tem que contar a partir daquilo ali, tem que ter um começo, meio e fim, e tem que fazer algum sentido. Não pode ser uma história totalmente viajada, assim, porque daí vira um improviso meio aleatório, assim, né? E a ideia que fique legal é que justamente que você elabore isso de improviso, sem pensar muito não. E aí depois troca, né? A pessoa que escolheu o objeto vai lá e conta a história, e a que contou antes escolhe um outro objeto para que aquela ali conte, né? O outro participante conte a história dessa vez. Então, inventando uma história ali na hora. E é basicamente isso, e quanto mais gente tiver, mais histórias podem surgir, e também você pode, de repente, variar isso para cada um, tá? Por exemplo, se é uma sala de aula, você pode pegar cada um objeto e a partir dos objetos que trouxeram, trocar com o outro, e o outro ter que contar uma história colocando como se fosse da sua vida. Por exemplo, já fiz isso, já participei de uma aula que o professor mandou todo mundo tirar o sapato, e o objeto que ele usou era cada um pegar um sapato da roda que não podia ser o seu próprio, e a gente tinha que contar a história do dono daquele sapato. E aí, baseado no que a gente via do sapato. Então, tipo, era uma coisa que era super improviso. Você tinha que inventar características a partir do sapato que você viu, e todo mundo, como todo mundo, né, tinha um sapato na hora, então virou uma coisa que cada um tinha um objeto surpresa ali, e aí rendia bastante história, e tinha bastante gente também participando, prestando atenção, e virava um improviso bem interessante também. Bom, se você gostou dessas dicas de hoje, desses jogos, comente aqui. Se você está gostando dos vídeos desse canal, também pode comentar. Tem alguma dica de jogo diferente, de qualquer outra temática que a gente pode falar aí, pode comentar também. Então fique à vontade, se inscreva no canal, já aproveita e dá o joinha aí no canal, no vídeo, e também me segue lá no Instagram. Nos vemos aí no próximo vídeo do Terceiro Sinal.